Já está gravando. Bom, então vamos lá, gente. Então, aqui a gente tem aí a questão aí dos fatores de produção, né? Na economia aí, que é esse tripé aí, que a gente fala de trabalho, terra e capital, né? Então, essas três categorias, elas definem aí a potencialidade do sistema econômico de um país. Então, o sistema econômico, né, envolve essas três categorias aí, o trabalho, a terra e o recurso. Então, a utilização desse potencial leva à realização de produção de uma infinidade de bens. Então, se misturando isso aí, trabalho, terra e dinheiro, né, você tem aí a produção de outros bens e serviços. Então, o homem lá nos primórdios lá, né, tinha aí basicamente a terra e o trabalho. E o capital ficava, quando começou aí os escambos, a moeda, né, entrou com mais força, né? Então, você tem aí as definições de cada um. Então, o trabalho constitui-se de todas as pessoas disponíveis para trabalhar. Redundante, mas é isso mesmo. Então, é a mão de obra, né? Para não falar mão de obra, falar trabalho. É o potencial da mão de obra no sistema econômico. Principal fator de produção. Isso aí é o Ederson falando, né? É a questão da mão de obra, né? Com a revolução da tecnologia, né? Isso aí vai se modificando, né? A especialização na mão de obra vai se especializando. Então, tem alguns futurólogos aí que falam que no futuro, né, 20% da população mundial vai deter a tecnologia, como fazer as coisas, como fazer o produto, que vai estar tudo informatizado, né? E os outros 80% vão fazer o quê? Entendeu? Então, é uma coisa para se pensar, não para daqui a 100, 200 anos, vai ser uma situação normal, né? A gente já está vislumbrando aqui, né, a reforma aí dos meios de locomoção, motivados aí pelo problema aí do nosso clima, né? Novas fontes. Agora estão lá em Dubai, eu vi um negócio lá maluco lá que não sei se vocês viram, né? O carro tá lá parado lá numa avenida, está meio congestionado, mas ele tem que sair dali para ir para outro lugar. Vem um helicóptero, pega o carro, tira o carro dali e põe em outra avenida para ele poder seguir o caminho. Ederson. Oi? Só te interrompendo aí, é porque o André está pedindo, parece que tem alguns alunos que estão querendo entrar, mas não estão sendo aceitos, acho que não dá para você ver, né? Ah, não, agora tem o Leonardo, olha se tem mais. É porque para mim não aparece, não. Ele que tá falando, o pessoal entra em contato com ele. Aí ele tá me falando aqui. É porque não fez o barulhinho aqui, não, mas é o Leonardo que entrou agora. Tem mais? Não, tem acho que é só ele mesmo. Ah, tá. Seja bem-vindo, Leonardo. Leonardo? Leonardo tá aí, né? O pessoal não deve estar conseguindo usar o microfone, por causa que a maioria dos meninos deve estar em horário de serviço também, Ed. Ah, é mesmo, né, Gessiane? Bem lembrado. Então, vamos falar baixinho aqui. Então, é que não apareceu ele aqui, não. Deixa eu ver. Ah, não, apareceu sim. Apareceu. Ele tá na sala, sim. Tá, apareceu aqui. Então, vamos continuar, né, gente? Aí, que na minha tela aqui, quando alguém pede, dá um sinalzinho, sabe? Mas desse do Leonardo não deu, não. Eu vou indo e voltando aqui. Então, a gente estava lá no trabalho, né? Até perdi onde é que eu estava. Bom, então vamos... Estava falando do helicóptero que pegava o carro. Isso. Então, Dubai, não sei se vocês já acompanham, né? Lá tem cada maluquice inovadora, né? O pessoal lá estão na frente aí da tecnologia, porque lá é um país pequenininho, né? Então, eles estão investindo muito em novidades, né? O maior prédio do mundo, 800 metros é lá, né? Então, cheio de shopping, não sei quantos metros debaixo da terra, carro todo folheado a ouro. Então, é um trem meio esquisito lá, cheio de novidades. E uma delas é essa, né? E estão investindo fortemente em carro voador. Então, mais cedo ou mais tarde respinga no resto do mundo essas novidades, né?
Bom, então isso tudo para poder falar da questão do que a gente entende aí como o que vai acontecer com a força de trabalho, né? Que a especialidade cada vez mais será exigida por parte do trabalhador. Na minha época, quando eu comecei, o cara tinha que ser bom numa atividade só, né? Tipo fordiano lá. Hoje, você tem que ser multifuncional, né? Quando na auditoria, antigamente, eu mandava a gente para fora para fazer o curso de inglês. Pagava e tudo, né? Hoje, pré-requisito, falar inglês, né? Não se discute mais de desenvolver nesse quesito, não. Você tem que se virar aí e já se capacitar sozinho. Aí você tem a terra, né? São os recursos naturais disponíveis. Vocês podem perceber que aqui no Brasil, né, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia à base do nióbio. Acho que alguém colocou aqui. Não é que está entrando. O nióbio, junto com o cobre, né, na produção e a condução de energia elétrica para os futuros carros elétricos, que a tendência é essa, né, substituir aí a combustão de fósseis, né, para energias mais limpas, no caso a energia elétrica. E aí para não atrapalhar vocês lá, a energia elétrica para poder ser carregada os carros, né? Então, a questão da bateria, e aí criou-se esse condutor aí, que é o nióbio, né? Que consegue carregar um carro em 6 minutos. Com a tecnologia atual, leva horas, né? Onde que está esse nióbio? Só existe aqui no Brasil, né? Só existe no Brasil. Cobre, caríssimo. Não sei se você sabe, um carro gasta-se em torno de 20 a 30 quilos de cobre para cada carro. Com essa tecnologia nova, passa-se a 80 a 90 quilos de cobre. Então, vocês imaginem aí como é que vai acontecer. E o cobre, ele não é abundante, né? Aqui no Brasil, nós temos grandes minas disso aí. Então, o nióbio é só aqui no Brasil. O que já estão fazendo? Associações, né? Empresas estrangeiras, a Volkswagen, BMW, está todo mundo já associando aqui as nossas minas aqui para poder extrair o nióbio. Quer dizer, vamos continuar sempre aí exportando matéria-prima, né? Então, um exemplo aí da terra. Percebam, gente, que tudo isso aí, eu estou contextualizando vocês o presente. Isso faz parte do entendimento dessa disciplina. Antenado com o que está acontecendo com essas três forças, né? Trabalho, como é que está sendo discutido a reforma trabalhista no Brasil? Nós estamos falando de Brasil. Terra, acabei de dar exemplo aí, né, do que está acontecendo, as inovações. Capital, agora vamos para o capital agora. É porque faz um barulhinho aqui, eu vou lá para ver, mas não é. Capital, né? Compreende o conjunto das riquezas acumuladas pela sociedade. Então, o conceito aqui, que capital é uma palavra muito genérica, né? Dinheiro e tal. Aqui, o conceito, capital intelectual, aqui nós estamos falando de capital seria o quê? Fábrica, edifício, máquinas, escola, hospitais, a sua capacidade, por isso que vem o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento da Ação dos Habitantes. Então, começa-se a ter esses indicadores para poder ver aí a potencialidade do capital de um sistema econômico de um país. Então, é como o emprego dessas riquezas que a população ativa se equipa para o exercício da atividade de produção. O Juliano Pinheiro é um dos ícones, né, que trabalha em pesquisa na área de mercado de capitais. Eu tive o prazer de trabalhar e conhecer, nós somos amigos, né? Aí, logo quando eu comecei a lecionar, na década no final de 90, ele era professor de mercado de capitais e administração financeira. E eu era professor de auditoria e análise de balanço. Então, a gente trabalhava junto. Aí ele foi para a Europa fazer o mestrado e doutorado dele, voltou, ficou mais uns tempos com a gente trabalhando. E agora fez o livro Mercado de Capitais, que é um dos... não só eu estou adotando aqui
mas ele é um dos livros que a B3, né, que antigamente chamava Ibovespa, indica para os estudos. Então, lá no nosso campus tem lá, né? Então, é a referência, é igual como é que chama aquele lá? Esqueci o nome que a administração escreve de tudo, tem livro de tudo. Chiavenato, né? Chiavenato só falta escrever sobre foguete, né? Só falta escrever sobre foguete, porque o cara escreve de tudo, de gestão de pessoas, sistema de informação, eles tem tudo, né? Fala tudo. E é uma referência, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Então, eu até falei com ele recentemente, talvez ele dê uma conversada com vocês durante esses encontros nossos. Hoje ele é doutor, né, e é professor efetivo lá aqui da UFMG, né, federal daqui. Então, voltando aqui, conceitos é muito importante, né, gente? Então, o que é sistema econômico? Então, o sistema econômico pode ser definido como a reunião dos diversos elementos participantes da produção de bens e serviços, ou seja, capital, né, terra, e que satisfazem as necessidades da sociedade, organizados não apenas do ponto de vista econômico, mas também social, jurídico, institucional, né? Então, as formas de sistemas, nós temos duas, né? Então, temos duas formas extremas, né? O capitalismo e o socialismo. E a gente fica escutando aí hoje em dia, né? Essa polarização que o nosso país está passando. Muita gente não sabe o que é o capitalismo e socialismo e dana falar bobagem para lá e para cá, né? Mercado de capitais tem que entender disso aí, tem que militar nisso aí. Então, voltando aqui no Juliano, né? Falar um pouco da utilização da moeda nas economias modernas, né? Então, é que ele fala, né? É difícil você não entender uma economia sem moeda. Tem os povos indígenas, né? Mas, pois não? Uma coisinha das moedas que eu queria trazer, porque é comum na economia falar assim, antes da existência de moedas se praticava o escambo. Por que o economista fala isso? Porque o Adam Smith falou isso, só que meio que o Adam Smith tirou isso da cabeça dele. É o que ocorreria, é meio que não aconteceu, mas é alguma coisa que ele imaginou que seria. Por quê? Os antropólogos, estudando a relação da moeda com o ser humano, descobriram que mesmo antes de existir a moeda como a gente conhece, já existia a moeda. Só que a diferença era o seguinte, a moeda que a gente usa hoje, ela tem valor de troca, e antes ela tinha valor de uso. Então, o valor dela, enquanto hoje ela serve para uma coisa, um tanto de coisa, antes ela era só meio de troca. Então, por isso que o Adam Smith fala que se fazia o escambo, porque ele não entendia a moeda da forma que ela era. Mas esses antropólogos falam, a humanidade, desde que ela se entende por humanidade, mesmo as raças dos seres humanos anteriores à nossa já utilizavam moeda. Até porque, aí vocês já vão entender melhor, existem registros contábeis, já contabilizando coisas como cabeça de gado, ossos, pedras, e tendo algum valor de referência. Isso já seria uma forma de moeda. Então, tipo assim, o Adam Smith provocou essa confusão da gente achar que em algum momento não existiu moeda, mas os antropólogos falam que a humanidade sempre se organizou em torno de algum tipo de moeda. Muito bem, ó. Nosso economista aí, trazendo grandes contribuições aí, puxando a antropologia aí, né? Bacana, bacana. Porque o que tem de tradicional é essa história aí mesmo, né? Por isso que começou com escambo, troca, né? Bacana, Juninho. Olha o Juninho aí. Então, aí tá aqui, ó, né? Troca direta, né? Produção individual, economia do escambo. Aqui é do escambo do Adam Smith, né? Né, Juninho? Então, aí, como é mais ou menos igual à contabilidade, né? A contabilidade, ela sempre existiu. Ela sempre existiu desde a pré-história, né? Sempre houve o registro das operações
de troca de bens, né? Só que o homem não sabia falar, não sabia escrever. Então, colocou o marco, 1494, Frei Luca Pacioli escreveu lá um capítulo, e aí, falando sobre registros, né, de riquezas, que ficou famoso. Então, ele ficou famoso por causa desse capítulo, que é a partida dobrada. Surgiu na literatura a contabilidade em 1494. Mas os antropólogos também, né, Juninho, entendem que ela não surgiu em 1494. Né? Ela sempre existiu desde quando o homem desenvolveu o seu intelecto no sentido de registrar o passado de alguma forma. Então, aí, quando ele entende que tem que até hoje a gente tem essa característica, né? Quando você olha para quando você cheira um perfume ou uma fumaça, etc., te remete a uma situação que foi muito marcante na sua vida, não é? Por exemplo, quem que é um perfume? Minha primeira namorada tinha esse perfume. Você volta ao passado e, se bobear, vê até a cena. Essa fumaça aqui me lembra o churrasquinho que meu pai fez quando eu tinha 9 anos de idade, me marcou, tal, tal. Então, isso é uma característica do ser humano, que vem lá desde a pré-história. E mesma coisa os símbolos, né? Quando você olha para um símbolo, ou seja, você olha para uma foto, você olha para uma pessoa, por exemplo, não, essa pessoa parece com uma pessoa, aí remete um passado, né? Você lembra de uma pessoa que foi marcante numa certa situação, mas ao olhar para esse símbolo presente, te remete. Então, isso é uma característica do homem, que ele sempre teve necessidade de registrar, né? Então, ele primeiro começou a comercializar para depois falar, né? Então, o homem já é administrador desde desse momento aí. Como não tinha televisão e jornalista para registrar, então fica aí só nos estudos arqueológicos essa conclusão. Então, no segundo estágio, introdução da moeda. Então, no primeiro lá trocava, né, cavalo por farinha, aquela coisa toda para consumo próprio, então era a produção individual, para acumular riquezas, né, os seus utensílios, então era bem individualista a economia, né. Depois passou para a introdução da moeda. Então, você teve a metálica, você teve o papel moeda, né? No caso aqui, no Brasil, é produzido pelo Bacen, Banco Central. A metálica é emitida pelo Banco Central também, Casa da Moeda. Houve-se uma discussão aí, né? Antes da Casa da Moeda, né? A gente fazia lá na britânico, lá, né? Casa da Moeda Britânica. Desenvolvemos a nossa técnica, surgiu a Casa da Moeda do Brasil. Teve um momento aí que quiseram até privatizar, né? A Casa da Moeda. Acho que foi nesse governo mesmo, do Bolsonaro. Teve um ensaio, né, de privatizar o Banco Central. E foram tão infelizes que lançaram a nota de 200, né, gente? A nota de 200 é um fracasso, né? É menor do que as outras, confunde muito, né? O pessoal cego teve uma dificuldade para identificar, porque o cego ele identifica pela textura e pelo tamanho, né? Então aí confundiu mais ainda. Então, tanto é que a gente vê pouca nota dessa circulando. Escritural, olha, sim. Eu recebi pagamento na firma com a nota de 200, foi em maio não, foi em março. Eu nunca consegui gastar ela, ninguém em Ribeirão das Neves aceitou minha nota de 200. Ô, Júnior, se eu te falar que eu nunca peguei uma nota de 200, você não vai acreditar, velho. Nunca. Minha mãe recebeu o salário dela todo em nota de 200. Teve que depositar tudo no Itaú para ver se conseguia trocar por nota normal, porque não dava para... Ninguém trocou aqui, né? Ninguém recebeu a nota, nem a casa lotérica. Porque o que acontece? A gente fala que nós estamos no Brasil, né, gente? Então o povo é desconfiado. Então é uma nota que você olha, você não caiu na graça, né? Digamos assim. Você nunca acredita que aquilo ali é isso, né? Porque ela é pequenininha, miudinha, parecendo aquelas notinhas de banco imobiliário, sabe? Aquele brinquedo de banco imobiliário. Parece que aquilo lá. Eu vi num restaurante que eu almoço, aí o caixa recebeu a nota de 200, aí eu falei assim, me empresta aqui, deixa eu pelo menos pegar nela aqui para ver como é que é. Foi nesse momento que eu vi. Mas eu receber em caixa eletrônica, etc. Então parece que há uma forma de recolher, né, informal, né, de estar recolhendo essa nota porque ela não vingou. Aceitação, né? E isso é um fato inédito que ninguém comenta, né? Fica até esquisito comentar isso, né?
Então, a gente falou aqui, escritural, né, que nós paramos, que é apresentado pelos depósitos à vista, né? Então, mais para frente aí, aqui não está, mas quando for bem formalizada a questão das moedas, criptomoedas, né? Aí, avançando, a China agora soltou um comunicado que ela não vai reconhecer, né, criptomoeda, então, porque é uma forma de lavagem de dinheiro, aí vai ter uma discussão aí para o mundo afora. Então, representada pelos depósitos à vista nos bancos comerciais. O escritural também, aí agora vamos para os 3 tipos, né? Moedas metálicas, emitido pelo Banco Central, papel moeda, também por lá, e moeda escritural, representada pelos depósitos. Deu uma repetida aqui, né? Então, moeda é vista como um bem de uso comum em todo tipo de transação. Essa moeda escritural também, puxando um pouquinho para outros tipos de moeda, você tem também, escriturado nos bancos, por exemplo, ouro escritural. Então, é uma moeda escritural, né? Então, você vai ali no Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte, aquele Banco do Brasil que tem ali na Tamoios, lá embaixo, perto da Paraná. Paraná? Paraná. Ali vende ouro, tanto ouro físico, né, como ouro escritural, que é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, você chega lá e fala assim, olha, eu quero 25 gramas de ouro. Aí ele vai te perguntar, você quer ele físico ou você quer em moeda escritural? Então, se você quer sair com aquele tijolinho, né, correndo risco de ser roubado, o problema é seu. Agora, ou então você sai com um papel e ali naquele papel vai estar falando ouro escritural no valor de tantas gramas, comprado por tal data, por fulano de tal. É um documento mesmo, personalizado. E aí, se você sair com esse papel, é igual casa de câmbio, né? O valor de compra é um, o valor de venda é outro. Se você pegou esse papel, emitiu, tal, saiu com esse papel, virou as costas e voltou e quer vender, o banco já vai te comprar com um valor menor, naquele mesmo momento, né? Então, funciona também como uma moeda de troca, né? Um documento que vale. Então, seria um outro exemplo aí de moeda escritural. E aí você tem o terceiro estágio, que é a intermediação financeira, né? Por Oliveira, agora nós estamos no estágio que nós temos aí os agentes definidos na economia. Nós temos, então, a família, né? A empresa e o governo, que possuem interesses e necessidades. A família tem as suas necessidades, as empresas têm a dela e o governo e os objetivos têm os deles. Mas eles se complementam, né? São células da sociedade, né? A célula das famílias, a célula das empresas e o governo. Então, esses agentes podem ser superavitários, ou seja, terem recursos abundantes. E você tem outra esfera que também são família, empresa e governo, são deficitários, ou seja, precisam de recursos. Então, para atender aos interesses tanto daqueles que têm muito dinheiro e aqueles que não têm, né? Então, a gente precisa encontrar os deficitários, precisam encontrar os superavitários e vice-versa, né? Então, os superavitários, eles querem aplicar seu dinheiro para poder ser remunerado, criar sua poupança, né? Então, cada agente, seja superavitário ou deficitário, ele vai procurar a melhor alternativa, né? A melhor compra, a melhor aplicação, e aí vai fechar a transação com um determinado preço, uma taxa de juros, né? Então, isso aí não é muito simples de fazer. Se você chegar num banco hoje, eu acho que eu já contei, quem foi meu aluno já escutou isso, né? Eu estava no banco, vou falar o nome dele não, Itaú. Eu estava lá no Itaú, e aí um casal muito simples estava na minha frente, mas simples mesmo, sabe? Aquela tipo pessoa humilde, mas estava toda bem arrumadinha, com a melhor roupinha, tudo. Os dois com o marido com todo com uma roupinha bacana, né? E os dois de chinelo de dedo.
né? Então, você vê a humildade das pessoas, infelizmente, informa muita coisa. E aí parece que ele recebeu uma indenização, né? Foi mandado embora. Então, ele estava com um bolo de dinheiro na mão. E aí eu olhei assim, eu devia ter ali uns 3, 4 mil reais, mais ou menos. E chegou no caixa, né? E perguntou para o caixa qual seria, ele queria aplicar aquele dinheiro e se o caixa teria alguma informação para ajudá-lo. Eu estou olhando de longe. Sabe o que o caixa falou? Olha, não, tem sim, tem aqui título de capitalização. Aí título de capitalização, você compra e você concorre a X, não lembro mais o valor, né? Todo mês tem o seu número aqui do seu contrato, né? Você vai concorrer com X mil reais por mês e pelos números da loteria. Aí o casalzinho ficou, é mesmo? Só que não sabe, mas não explicou, falou bem superficialmente o que é um título de capitalização. Ora, gente, o que é um título de capitalização? Né? Ele faz uma promessa de remunerar aquele valor por uma taxa menor, tipo as telecenas, né? O que é a telecena do Silvio Santos? Não sei se vocês lembram disso. É um título de capitalização. Então, o que o Silvio Santos fazia? Vendia um papel para você por R$1 e daqui a um ano você podia ir lá no correio ou nas casas lá do Banco do Baú, né? Da Felicidade, e trocar esse papel pela metade do preço corrigido. Então, o que ele fazia? Você comprou por R$1, então no final de um ano, você resgatava esse título por 50 centavos mais a correção monetária, ou o ajuste lá que está contido lá no título. Então, vamos supor, 60 centavos, né? Ou seja, tirando o raciocínio econômico, você está perdendo 40 centavos aí. Né? Então, isso é um absurdo isso aí. Né? Aí eu tive que levantar, né? Aí eu levantei e virei para o caixa e falei, não faço isso não. Aí o caixa olhou para mim assim, não estou entendendo. Não, explica para eles que tem outras alternativas, né? Aí o caixa olhou para mim assim, todo sem graça. Não, tem a caderneta de poupança. Pelo menos a caderneta de poupança é melhor do que... Então, gente, o nosso povo é assim. Eu pique. Ô, Ederson. Quem falou? Diciane. Diciane? Sumiu. Diciane? Pessoal, vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo. Eles não mandam fazer pix. Falam, faz de tudo para você ficar e fazer pix. Isso mesmo. Faz de tudo. Por exemplo, ninguém te explica, por exemplo, o Tesouro Direto. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, né? Vamos por etapas. Então, não explica para você direito, sabe? Por quê? Porque os gerentes de banco estão fazendo o papel deles, porque eles trabalham como todo trabalhador, né? Evidentemente, por metas, né? Então, eles têm que cumprir meta de venda de título de capitalização. Aí, quando vê, com todo respeito, né? Pessoas humildes que têm pouco conhecimento, a pessoa humilde não vamos caracterizar, não. Pessoas sem conhecimento, que aí pega muita gente, né? Porque tem gente que também tem condições, mas não tem conhecimento e entra nessas barcadas também. Então, todas as pessoas que são privadas de certos conhecimentos, certas áreas, são pegas aí, né? Aqui no centro, eu estava passando, o pessoal fica na rua, né? Vendendo sonhos, né? Então, e tem sempre um para e faz. Né? Então, que vai comprar aqui que você vai concorrer a uma casa, não sei o quê. Um dia eu estava passando para almoçar, estava lá um casal de idosos e a moça preenchendo lá o formulário, na rua, em pé. Então, é difícil. Então, esses agentes, tanto supervitários como deficitários, vocês entenderam que são simplesmente trocas de função, né? Aquele que precisa de dinheiro, aquele que tem o dinheiro, que pode ser família, pode ser governo, pode ser empresa. Então, essa tarefa de juntar uma categoria com a outra, aquele que está com fome, aquele que tem o recurso, né? Tem a comida,
Então, você tem que ter um intermediário aí que vai fazer essa transação, né? Que é o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro exerce o papel de intermediação entre esse processo, em quem quer pegar dinheiro e quem tem o dinheiro para emprestar. Então, ele é composto por instituições, isso é muito importante, de poupadores e tomadores de recursos, aqueles que têm o dinheiro e aqueles que querem o dinheiro. Então, você tem a intermediação financeira, né? O que é intermediação? Garante maior agilidade, né? Rapidez no processo. BMG, por exemplo, que é o financiador do outro lado da lagoa, né? Aliás, ontem aí está uma alegria danada, né? BMG é uma instituição financeira, né? Ela empresta dinheiro, né? Basicamente, a sua atividade é essa. Ao permitir tanto que o agente superavitário invista seus recursos, quanto o agente deficitário tome recursos, sem a necessidade de que seus interesses ocorram simultaneamente. Então, o banco, não necessariamente ele vai pegar o Ederson e vai juntar com o que precisa de dinheiro com o Juninho, que tem milhões de dinheiro. Não necessariamente vai fazer isso. O Juninho vai colocar o dinheiro dele lá e o Ederson vai pleitear um crédito. Esse dinheiro pode vir do Juninho, pode vir do Leonardo, pode vir da Gessiane, não interessa. Os agentes, eles não se encontram, né? Redução do risco de não pagamento, né? Você tem uma redução, ou seja, esses intermediários, eles sempre circundam, né, de uma garantia, né? Então, aí cada país tem as suas políticas. Aqui no Brasil, esquece, né? Se você precisa de dinheiro, vamos falar aqui empresa, pessoa jurídica, aí piorou mais aí. Pessoa jurídica, você está precisando de dinheiro, vai no banco, o banco só não vira as costas para você porque é falta de educação, mas ele vai criar tanto empecilhos, pedir tanta garantia, né, que não vai te ajudar, né? Ao passo que em muitos países o gerente senta do lado do empresário, faz um estudo de viabilidade junto, olha, vamos fazer aqui, orienta, ele vira um consultor, né? Porque as empresas, elas são entidades sociais, né? Elas empregam pessoas, né? Ajudam a gerar dinheiro, né? Então, aqui no Brasil, se puder, os bancos jogam até uma terrinha ainda, dá uma palpadinha assim para amassar mais ainda a cabeça, né? Agora, quando você está bem, aí vem, cheio de linha de crédito. Não, se eu estou bem, para que eu preciso de você? A não ser que tenha taxas melhores, etc, etc. Então, aquele famoso ditado, né? A água corre para o mar. Então, tudo isso aí gera risco em ambas as partes. Então, o risco de um poupador não receber seus recursos de volta devido à inadimplência do tomador, gerado por qualquer motivo, né? Isso ocorre porque o risco de vários tomadores de recursos não pagaram suas dívidas. Então, hoje, por exemplo, você tem as taxas, né, de cheque especial, tudo. Tente perguntar para o gerente por que dessa taxa. Ele vai te enrolar. Primeiro, ele vai olhar para sua cara, né, para ver pela conversa qual o seu grau de instrução. E segundo, porque não tem resposta. Ele vai, olha, vamos lá, 7%, 10% de cheque especial. Dos 10% tem X% da inadimplência da sociedade. O que eu tenho a ver com que um outro cidadão não pagou as suas dívidas junto com o banco? Eu sou um bom pagador, então eu teria que estar numa lista, que é de soltar, tem listas aí, né, de bons pagadores, não é? E teria que ter um tratamento melhor, né? Não, mas aí, como é muita gente que não paga, então cria-se essa taxa que faz parte. Ou seja, lero dá nada e não explica nada com nada, né? Aqui tem uma ilustração que eu fiz, que é para poder... Tudo que a gente falou lá em cima está aqui, né? Então, as pessoas, né, precisam de dinheiro, vão um agente intermediário, que é o mercado financeiro, seja banco, seja factory, né? Seja agiota, claro que eu estou brincando aqui, né? O agiota não é uma entidade, não é um agente intermediário oficial, né? Mas ele é informal, né? Ele existe, a gente não pode ignorá-lo. Então, as pessoas precisam de dinheiro, vão nesse agente. Quem tem o dinheiro
E ele influencia o mercado, né, Ederson? Como é que é? O EJ tem uma questão que é muito ignorada, geralmente, assim, economia, mas outras ciências falam dele, que é como que ele influencia o mercado, né? Imagina se o EJ cobrar juros menores que os bancos. Os bancos vão vir desesperados nos agiota, que eles vão perder cliente para o agiota. Exatamente. E o agiota é um sistema financeiro, né? Só que ele tem os seus meios para cobrar. O banco não. O banco, como ele, né, tem os meios legais, né, judiciais. Tal. O agiota usa de outras forças para cobrar os seus recursos, né? Que a gente sabe muito bem, de vez em quando escuta aí, né? Opa, fugiu aqui. E aí a empresa tem o capital, mais juros, aí volta, né? Então, essa intermediação aqui do tomador com o captador, né? O mercado que vai fazer essa intermediação. Então, quem está precisando de dinheiro? As empresas, e quem tem dinheiro? Os agentes prioritários, que é o povão. Então, quando a gente coloca lá uma conta bancária no banco, mesmo que seja conta corrente, você não vai colocar no crédito de poupança, etc., mas esse dinheiro está lá no banco, né? O banco, espertamente, vem com aquelas taxinhas, né? Porque todo mundo sabe, taxa de manutenção da conta, né? Ou seja, ele ganha nessa ponta aqui, desse dinheiro que você colocou, e ainda empresta lá para quem está precisando. No caso aqui, indústria, comércio, né? Então, aqui é uma ilustração do que a gente falou lá. Então, portanto, as empresas são o principal centro de absorção de recursos para a realização de investimentos produtivos. Uma economia saudável e com crescimento sustentável depende do acesso das empresas às fontes de recursos. Por isso que muita gente não entende, né? Ah, não tem crédito, então não tem investimento. Isso aí atrapalha a economia e atrapalha o crescimento. Ninguém entende nada do que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, quando a gente... aqui a gente está num momento para discutir isso, né? Então, aquele Setúbal lá, presidente do Banco Itaú, estava vendo uma entrevista dele que ele estava falando sobre o Banco Itaú, né? O que o Banco Itaú está, os planejamentos deles quanto à tecnologia, né? Então, eles falaram que hoje eles estão 5%, né? O sistema deles todos estão aí com novas tecnologias, mas até 2023 quer passar esse percentual para 50%. Aí ele acredita que vai, dessa forma, vai poder concorrer de igual para igual com as fintechs, né? E aí ele falou que tem 40 anos que o país não cresce. Tem 40 anos que a renda per capita do brasileiro está estagnada. Isso aí é o quê? É um pouco que nós estamos falando aqui, ó. Se o país está parado, digamos assim, né? Então, a turma que tem dinheiro, essa turminha aqui, né? Os agentes prioritários, praticamente temos a mesma renda per capita de 40 anos atrás. Aí, crescimento de um país, o que é PIB? Né? Confronto das riquezas com os custos de produção de um país. Se você pega a China, por exemplo, ela vem crescendo a 10%. Claro que a pandemia, 4,5%, está 5%. Então, vamos tirar isso aí, vamos colocar um número reto. Crescimento do PIB, ou seja, superávit aí 10% por ano. Então, se é 10% por ano, vocês concordam comigo que em 10 anos a China dobrou as suas riquezas? É esse o raciocínio. Vão olhar o Brasil? É 1,5%, tem 3 anos que é 1, menos 3, menos 5, era no Lula lá, mais 7, mais 6, menos 3, Dilma. Então, quer dizer, na hora que você pega a média dos crescimentos, dá em nada, né? Então, ou seja, o país, que ele crescesse 1%, se o Brasil crescer 1%, ele vai levar 100 anos para dobrar de tamanho, né? Então, são essas falas que vocês escutam na televisão, né, dos economistas aqui, pode ser que ajude vocês a melhorar um pouco aí o entendimento, né? Então, quando você aumenta juros, igual o nosso governo está fazendo, aumentando aí a Selic é a taxa de juros. Então, aí o que acontece? Menos pessoas vão pegar recursos. Vai atrapalhar o crescimento, porque a indústria não vai no banco pegar dinheiro, que o dinheiro está caro. Ou vai lá fora. Mas vai lá fora, pega dinheiro emprestado, os juros são em dólar,
a moeda em dólar. Então, ela tem a variação aí que pode ser favorável ou desfavorável, né? Então, é complicado. Igual a Petrobras falou, né? Olha, estou visualizando que mais para frente vai faltar gasolina. Então, importa. Para você ver, né? Então, importar petróleo, está batendo na casa de $80 aí o barril, caríssimo. Então, a coisa vai ficando feia. E aí, agora nós outro tema aqui, né? Então, entendemos aí o que é o sistema econômico, né? O que é mercado financeiro. E agora nós vamos falar aí sobre o fluxo circular de renda. O que é isso, né? O Juliano, ele fala que é o quê? Cada agente, lembre-se que o que é agente? Família, empresa, governo. É ao mesmo tempo fornecedor, ao mesmo tempo fornecedor de certos bens e serviços e solicitante de outros, né? O governo, por exemplo, oferece alguns serviços e precisa de alguns bens. O raciocínio é mesmo para os outros agentes. Então, em geral, as famílias pedem bens transformados em serviços e fornecem recursos. Então, ela paga e recebe o bem para consumir. As empresas precisam de recursos para poder fornecer esses bens. Então, diante dessas duas correntes, né, família e empresa, elas devem pagar o valor de mercado do que utilizam o dinheiro, né? Então, aí você tem um fluxo. Então, a parte não consumida, né, aquela reservazinha que sobrou, a gente chama de poupança. Então, eu coloco aqui, né? Então, posso entender que uma economia pode ser representada como um fluxo circular composto pelas famílias e empresas de bens e serviços. Isso. Então, fluxo circular de renda da economia. Então, o que é atividade econômica? Atividade econômica é a soma de transações de bens e serviços realizados em uma determinada comunidade através de dinheiro. Então, por isso que algumas comunidades criam uma moeda fictícia lá, né? E fazem transações, né? Então, ali tá... Vai lá na vendinha que tem cidades aí que tem aquela moedinha lá que eles inventam artificial, né? Então, ela pode ser afetada devido aos ciclos econômicos, situação que leva aos conflitos sociais. Então, aí, a atividade econômica nossa, por exemplo, está sendo afetada um pouco pela política, essa bagunça que está aí, né? Essa polarização, né? Antes de ontem, por exemplo, o simples fato do governo sinalizar que vai furar o teto. O que é furar o teto? Olha, você tem que... O orçamento, ele para gastos de um país, ele é feito no ano anterior, e pela legislação dessa responsabilidade, né, atual, né, responsabilidade fiscal, etc., esse orçamento ele pode ser corrigido pela inflação anterior. Beleza. Só que isso aí fica limitado, né? Você não pode gastar por causa que você tem esse limite aí do orçamento. Então, o que a turma da economia está falando? Que até o pessoal da esquerda também defende, né? Isso aí não é o governo agora, não. O pessoal da esquerda também defende isso há muito tempo. Que é quebrar essa limitação, né? Poder gastar mais do que está previsto como teto. Isso para a economia, isso para o mercado de capitais, isso é muito ruim. É ruim porque você o tempo todo está sinalizando, não podemos, é mais ou menos o seguinte, gente, você ganha R$1.000, você tem que viver com R$1.000. Se vire, diminua suas despesas, né? Deixe de aproveitar alguns eventos, etc. Você tem que viver com R$1.000. O que está se falando é o seguinte, não é 1.000, mas eu preciso de 1.500. Ah, então vamos pegar 500 emprestado, né? Vamos estourar isso aqui. Depois só Deus sabe como é que nós vamos pagar isso aqui. Então, é mais ou menos isso, trazendo aí para um exemplo bem simples, né, o que está acontecendo. E aí, o mercado vai, quando percebe isso, né, esses agentes que percebem isso, quem vai tomar dinheiro, quem precisa de dinheiro, fala assim, nossa, eu não tenho a minha certeza. Como é que vai ser? As regras são essas, mas elas podem ser mudadas. E aí? Então, quem tem dinheiro para investir não investe, quem precisa de dinheiro para poder... quem tem dinheiro para poder emprestar não empresta, e quem precisa de dinheiro não pega porque o risco está muito alto. Então, olha a confusão que esse governo fez agora nesses dias. Falou, nós estamos admitindo mesmo, por causa do Bolsa Brasil lá, precisa de 30 bilhões. Vai lá no Congresso, não deixa mexer no precatório, não deixa reduzir despesas daquelas emendas parlamentares lá.
Então, o governo quer politicamente, e o povo, e se você olhar no fundo, tem razão, porque o povo está passando fome, necessidade, etc. Precisa atender mesmo, né? Tirando essa guerra política aí, precisa, tem que chegar mais dinheiro para o povo. Nós estamos passando uma necessidade muito forte. Aí, solução econômica, estourar esse teto. O que aconteceu com a Bolsa ontem? Puf, né? Caiu fortemente. É claro que nós não temos que viver em função de especulação de recursos. Não estou falando isso. Mas eu estou falando, como nós estamos falando de mercado de capitais, eu estou dando um exemplo aqui, como que afetou a atividade econômica agora, nessa semana, por situações que está falando aqui, ciclo econômico, né? Que levou aí um conflito social aí, que está refletindo aí na nossa atividade econômica, que chega nos nossos pratos aí, né? Com inflação alta, etc. Tá ok, gente? Vocês estão... Tá tudo bem aí? Tudo ok, estamos ligados aqui. Então tá bom. O que significa agente macroeconômico, né? O Juliano aí de novo. Os agentes macroeconômicos são os responsáveis diretos pelas ações econômicas que desenvolvem no sistema e podem ser agrupados em famílias, empresas e governo. Tá vendo? E mais um aqui. E o setor externo. Então, as famílias engloba todos os tipos de unidade doméstica, unipessoal, ou um grupo familiar, né, grau de parentesco. As empresas são os agentes econômicos para os quais converte os recursos. O governo é um agente coletivo que contrata diretamente o trabalho das unidades. Vide aí, né, que ele aqui faz isso, mas ele é todo vigiado. Vide a CPI aí do Covid, né? Que a gente teve aí uma pequena amostra de operações com o Ministério da Saúde, por exemplo, que é um serviço prestado para o governo. Agora, será que não tem nada no serviço prestado da educação? Será que não tem nada disso aí lá na infraestrutura? Por aí vai, gente? Se teve aqui, imagina nas outras esferas, né? Você tem o setor externo, que aí envolve as transações econômicas entre unidades familiares, empresas e governos do país com agentes semelhantes de outros países. Então, você pode fazer, né, negociação com pessoas de outro país, com empresas de outro país, ou de governo para governo. Então, são agentes macroeconômicos. Que tipos de bens e serviços podem ser essas transações? Então, você pode ter bens de capital, são bens utilizados na fabricação de outros bens, né, mas que não se desgastam totalmente no processo. Eles não atendem diretamente às necessidades humanas. Então, são as máquinas, estradas, né, aeroportos. Então, se perguntar aqui no nosso governo quanto que ele tem de bens chamados estradas, ele não sabe fazer. Ele não sabe. Bens de consumo destinam-se à satisfação direta das necessidades humanas, né? Aí, automóveis, eletrodomésticos, alimentação, roupa, então são caracterizados como bens de consumo. E os bens intermediários são os bens transformados ou agregados à produção de outros bens, né? Então, o Brasil aqui exporta muitos bens intermediários, né? O minério de ferro para fazer o aço, o trigo para fazer os pães, etc, etc. Então, são classificados como bens intermediários. Vamos voltar um pouquinho aqui sobre o ciclo familiar, ciclo de renda, né? Que a gente falou que é o ciclo do dinheiro entre a família e a empresa, né? Então, uma economia pode ser representada como um fluxo circular composto pelas famílias e empresas trocando dinheiro pelos bens e serviços e pelos recursos de produção. Ou seja, né, você tem um fluxo físico de bens, você tem um fluxo de dinheiro que vai passar entre a família e as empresas. O que significa o termo mercado? Né? Para o Oliveira, o mercado pode ser compreendido como um processo pelo qual as pessoas interessadas em vender algum produto encontram-se com pessoas interessadas em comprar. Tá vendo? Mesmo
agentes, né? Estamos falando aqui, em outras palavras. Então, agora a gente pode definir. Agentes superavitários são os poupadores de recursos. Eles ofertam recursos. Agentes deficitários são os tomadores de recursos. Eles demandam recursos. Então, existem diversos tipos de mercado. Né? Isso aqui a gente fez só um lembrete do que a gente vem falando lá em cima. Né? Em primeiro lugar, o que é mercado financeiro? É o mecanismo ou ambiente através do qual se produz um intercâmbio de ativos financeiros e se determinam seus preços. Então, são mercados nos quais os recursos financeiros são transferidos dessa unidade superavitária para aquelas que estão precisando. Né? Então, as pessoas geralmente participam desse mercado para obter financiamento a custo baixo, obter ativos de alta rentabilidade, né? Bolsa, cobrir posições de dívida, ou seja, pegar dinheiro para poder pagar suas posições deficitárias. Então, você tem que, quanto à classificação desses mercados financeiros, você tem mercado de crédito, mercado de capitais, mercado monetário e mercado cambial. No mercado de crédito, o próprio nome já está falando, né? Supre necessidade de crédito curto e médio prazo, por exemplo, capital de giro. Hoje não tem mais, mas na década de 80 aí, que tivemos a hiperinflação, pelo menos é o que eu presenciei, né? Você tinha um mercado de crédito que era também para isso que tomar dinheiro a curto prazo, mas era curtíssimo prazo, que se chamava hot money, né? Que é você pegar dinheiro emprestado para 1 ou 2 dias no máximo. Então, isso aí era muito comum para as empresas que não tinham dinheiro ou tinha parte do dinheiro para pagar o salário. Eu precisava completar a folha, né, o recurso para pagar o salário, e ia lá no banco correndo lá e fazer esse empréstimo de crédito aí para cobrir em 1 ou 2 dias. Você tem o mercado de capitais, supre as necessidades de financiamento de longo prazo, né? Por exemplo, investimento para empresa, o Finame da vida aí, né? Monetário, esse Finame aí, inclusive, volta e meia vem à tona, né? Alguns aí, né? Pegar dinheiro lá a juros, que é para todo mundo, mas tiveram a facilidade para comprar jatinho. Digo, o velho da Havan lá, né? Fez isso, e o Luciano Huck também fizeram isso, né? Pegaram dinheiro lá no mercado de capitais, tipo do exemplo aí, para comprar um jatinho lá. Lógico, se eu tenho 15 milhões meu, eu posso pegar esses mesmos 15 milhões a juros módicos, né? Eu vou pegar o meu dinheiro, aplicar uma rentabilidade que vai dar muito mais do que os juros que eu vou ter que pagar no empréstimo. Então, quer dizer, eu faço dinheiro com o dinheiro dos outros. Né? Isso não é pecado, não. Pecado é quem fala uma coisa e faz outra, né? Monetário. Mercado monetário supre as necessidades do governo de fazer política monetária e dos agentes intermediários de caixa. Nesses segmentos são realizadas operações de curto e curtíssimo prazo. Sua liquidez é regulada pelas autoridades monetárias, né? Então, aí dinheiro aí da Caixa, né? Financiamentos para casa própria, longo prazo, curto prazo também. Você tem aí o mercado cambial, que é o câmbio, né? Esse negócio aí tá tão bom que até aquela corretora de mercado, a Gapkione. A Gapkione, ela era uma corretora de bolsa de valores, largou isso para virar só câmbio. Vocês podem ver que nos shoppings aí tem sempre lá uma casa de câmbio lá, a Gapkione, que ela mexe com esse negócio de troca de moedas, né? Então, mercado cambial, você investir na moeda, né? Compra lá dólar, guarda lá e depois vende. Volta na mesma casa de câmbio e vende. Classificação com base no grau de transformação dos ativos, né? Então, você tem aí, de acordo com os critérios, os mercados podem ser diretos. Então, mercado direto, o agente superavitário vai lá no agente deficitário e os dois, sem intermediário, resolvem a questão. E você tem o mercado com essas transações intermediário, que
você tem aqui alguém aqui no meio para poder fazer essa transação. Vide banco, FEC, né? Bolsa de valores. Então, são exemplos de mercado direto, né? Falando em agente superavitário, entenda-se família, governo ou empresa. Então, compra diretamente do deficitário, uma debênture, por exemplo. Foi de lá direto. Eu comprei, fui no banco, fui lá como é que chama? Copasa, né? Isso aí tem uns 5 anos aí. Fui lá e comprei debênture dela diretamente, paguei, me deram o papel, fiquei com o papel. 5 anos depois eu fui lá e resgatei direto com a empresa. No mercado intermediário, né? Você tem quem precisa de dinheiro de um lado, quem tem do outro, né? Então você tem aqui alguns exemplos aí de bolsa de valores, bancos, né? E aí tem um exemplo aí de um tipo de capitalização. Então o banco entrega esse título para quem está comprando, né? Então que seria o agente intermediário. Por exemplo, também compra ações de um agente deficitário da empresa e esse lhe repassa o título. Não sei se você sabe da história, essa questão de ações, ela surgiu na Inglaterra no século aí 17, 16, 17, nas grandes navegações. Então, os reis já meio descapitalizados para financiar as grandes expedições, esses então tinham que, sem recursos do governo, nas tabernas, né? Começou então, olha gente, eu quero fazer uma expedição lá para a Índia, então só que estou precisando de recursos para poder ir, comprar, pagar marinheiro, né? Equipar o barco, etc. Então eu prometo, eu vou escrever aqui um papel aqui, você me dá X libras e quando eu voltar da expedição, em mercadoria eu vou te dar X mais Y, né? Ou de mercadorias ou de valor, vou trocar a mercadoria e te dou o dinheiro. Então papéis comuns eram escritos, né? Eu, fulano de tal, capitão do navio, não sei o quê, estou recebendo 1.000 libras, comprometo, quando voltar daqui 6 meses da expedição, pagar 1.200 libras, ou em mercadoria, ou essa mercadoria eu vendo e pago 1.200 libras. Ponto. Começou assim. E as expedições eram longas, né? E aí, o pessoal na taberna, né, começaram a trocar esses papéis entre si, entenderam? Começaram a trocar papéis. Olha, eu estou com um papel aqui que vale 1.200. Se você me pagar 1.300, né, ou menos, né, 1.100, com valor menor, então aí trocava-se esses papéis e aí surge aí os primeiros passos para criar aí as transações chamadas aí de... E o lugar para poder fazer essas transações é a Bolsa de Valores. Classificação com base nos tipos de ativos. Então, nós temos aqui o mercado monetário, né, que é o mercado de crédito. Então, lá tem, por exemplo, desconto comercial, crédito bancário, empréstimo a curto prazo. Outra classificação no mercado de títulos, nós temos dívida pública a curto prazo, ativos de empresas, ativos bancários. E de capital, nós temos crédito a longo prazo, empréstimo, operação em leasing, operação hipotecárias. E nós temos aí de capitais também o mercado de valores, né, que é o que mais, desses todos aqui é o que o povo mais conhece, né, que é a Bolsa de Valores e o de balcão. Mais para frente a gente vai falar sobre todos esses aí, com mais detalhe. E, por fim, nós temos a classificação com base na fase de negociação, né? Então, o título X, o vendedor passa para o intermediário, o banco, leva um tempo, aí vem um comprador, compra esse título, e pode ser que esse comprador compre do comprador, né? O comprador 2 compra do comprador 1. É o exemplo típico que eu falei lá da Bolsa lá quando surgiu, né? Então, quando a empresa vende o título para um intermediário, né, diretamente, a gente chama de mercado primário. Depois que, o exemplo que eu dei, depois que eu vendi, o capitão vendeu esse título, né, para o primeiro comprador, esse primeiro comprador, se ele intermediário, ele pode revender esse papel para outros, né? Pode até dividir, né? Olha, eu tenho 1.200 libras para receber, mas eu vou dividir esse papel aqui em 2 papéis de 600 cada um.
e vou vender por 800 cada um. Então, aí você já está no mercado secundário. Mais para frente, a gente terá a oportunidade de explicar isso. Você tem participantes do mercado financeiro, né? Então, os participantes do mercado financeiro são aqueles que se comprometem por meio de determinado contrato, com base numa motivação de caráter econômico ou financeiro, né? Eu quero dinheiro para economizar ou para gastar depois, o que for, não interessa o motivo que você tem. De forma geral, há 3 grupos de participantes. Lá, de novo, né? Empresa, família e governo. Esses participantes podem assumir as condições de vendedores ou compradores. As pessoas geralmente participam desse mercado para obter financiamento a curto prazo, a custo baixo, obter ativos de alta rentabilidade ou cobrir suas dívidas, que nós falamos lá no início. Ativos ou produtos? Para Juliana, o que é um ativo financeiro? Né? Esquece lá um pouco do que vocês aprenderam na contabilidade. Ativo são bens, direitos, né? Aqui, ativo financeiro é um instrumento que canaliza a poupança até o investimento. Então, as empresas, em sua busca por financiamento, podem acessar o mercado através dos ativos financeiros emitindo ações ou emitindo títulos da dívida, por exemplo, as debêntures. Então, as características principais desses ativos é o quê? Liquidez. Então, o que é liquidez? A capacidade de conversão em dinheiro ou outro ativo, velocidade, né? Então, por exemplo, o dinheiro que está lá no caixa da empresa, ele já é a transformação em dinheiro, né? O estoque vai demorar um pouquinho para transformar em dinheiro, depois se transformar em ativo de novo, nesse ciclo aí. O risco desses ativos financeiros, aí depende do que você está comprando. Se você está comprando ações, o risco é altíssimo. Se você está comprando um tipo de capitalização, o risco é baixíssimo, assim como colocar dinheiro comprando um ativo chamado caderneta de poupança, né, o risco é baixíssimo, né? Então, você tem que analisar essas variáveis aí. Rentabilidade é a capacidade do ativo produzir juros, né? Então, por exemplo, qual a capacidade do ativo financeiro, caderneta de poupança, produzir juros? Qual é a capacidade para as ações? É muito alta, porém o risco também é alto. Então, os dois andam juntos, rentabilidade com risco. Podemos diferenciar os ativos financeiros em ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Então, os ativos de renda fixa, né? Temos aí os exemplos, debênture, letra do Tesouro Nacional, entre outros. Então, eles envolvem uma programação determinada de pagamentos. Então, por exemplo, quando você compra uma debênture via banco, por exemplo, ou diretamente da empresa, o que é debênture? Debênture é o seguinte, a empresa precisa de dinheiro. Então, ela tem as opções. Ou os sócios colocam dinheiro na empresa, ou ela vai no banco e pede dinheiro emprestado, né? Ou ela emite debênture. O que é debênture? Olha, eu preciso de R$1 milhão, então eu vou emitir aqui um papel aqui chamado debênture, e ele vai estar lá assim, olha, R$1 milhão, estou tomando emprestado fulano de tal R$1 milhão, e prometo que daqui 10 anos eu vou pagá-lo com juros, etc., né, especificados lá, um montante de 1.200, 1.200.000, ponto. Então, você tem a classificação, depois nós vamos ver isso aí mais adiante, né, que você pode pegar essa debênture e amarrar, né, se esse cara não me pagar daqui 10 anos, né, você pode pedir para converter, caso não pague, converter em ações da empresa. Então, e aí é um risco também, por exemplo, imagina um cruzeiro, com todo respeito quem é cruzeirense, imagina um cruzeiro sendo uma empresa, e aí emitir debênture. Aí você compra a debênture do cruzeiro e aí põe lá, né? Se o time não me paga, se o cruzeiro não me pagar daqui a 10 anos, eu viro sócio do cruzeiro. Tá acontecendo, Ederson? Mas é sério, o Pedrinho tá botando dinheiro, mas ele tem acordos já. O dinheiro que ele põe vira um acordo futuro. Ele não é bobo, só. O acordo futuro, ele tá colocando dinheiro com a desculpa de estar comprando propaganda, né? O direito de imagem, né? Do Cruzeiro ficar lá estampando lá supermercado BH na camisa, já diz que esses 9 milhões que ele emprestou recentemente
nada mais é do que já o pagamento dos direitos de colocar, de fazer propaganda de 2023, do ano 2023. Então, ele já converteu esses pagamentos, em parte, né, na propaganda de 2022 e 2023. E é lógico que depois você vai querer uma mordida também, caso o Cruzeiro vire aí uma empresa, né? Virar essa dívida aí, virar em ações, né? Seria um exemplo aí bem por fora aí da tal da debênture aí, né? Bem forçando a barra, digamos assim. E a lei do tesouro, né, gente? Eu acho que o Marcos Ares, professor Marcos Ares, não sei se alguém já fez esse curso, o Marcos Ares tem um curso aí, online, né, que explica aí, né, bem aí sobre aplicações no tesouro. Ou seja, também é programado, né, os pagamentos, né? Você tem lá as datas certinhas para você receber o que você pagou. Então, são ativos de renda fixa, ou seja, previamente você já sabe quanto que vai ser o rendimento daquele valor que você está emprestando. E o contrário são os ativos de renda variável, né? São aqueles que não há conhecimento prévio do rendimento. Exemplo clássico, ações, né? Então, as ações que são negociadas na bolsa, pode ter o valor para cima, para baixo, podem zerar, né? Me remete aqui uma vez, sei lá, deixa eu ver aqui, vou ver aqui uma data aqui, mais ou menos aí meados de 90, a gente estava, Marcos Ares me ligando, na década de 90 tivemos aí lá nos Estados Unidos, né, uma grande empresa de auditoria, ela colocou no parecer dela que a empresa que era ligada à parte de tecnologia, ela estava bem, né, publicou balanço, tudo certinho, etc. Depois veio à tona que aqueles valores que estavam no balanço estavam todos maquiados. Então, ela, tipo assim, ela falava que tinha 500 bilhões de lucro, 2 bilhões de dólares em ativos, etc. E não era isso. Era muito menos, não teve foi lucro, foi prejuízo, etc. Então, o que aconteceu? Quando isso foi à tona, as ações, quem tinha as ações corria para vender e quem não achava comprador. Como é que eu vou comprar um trem desse furado, né? E aí teve suicídios, né? Porque lá nos Estados Unidos o cidadão, ele desde pequenininho, ele é incentivado a ser empreendedor, né? E desde pequenininho ele é incentivado a produzir, a trabalhar e não depender de incentivos do governo. Eu não estou falando se lá está certo ou se está errado, não, tá, gente? Isso é a sociedade americana, né? Pensa assim. De forma geral, eles pensam assim, que cada um tem que se virar, cada um tem que correr atrás do seu sonho e depender ao mínimo do Estado. O Estado, para eles, tem que garantir ter as garantias básicas, né? Que é a segurança. Nem saúde lá eles têm isso aí como prioridade. Tanto é que a saúde lá, você não tem dinheiro não para você pagar o hospital para você ver para onde é que você vai, né? Então, são características. E aí, uma delas é o pessoal, para aposentar, aplica seus recursos durante a vida em ações, porque na hora que ele aposentar, ele vai lá e usufrui, né, do rendimento. E aí, de uma hora para outra, aquele tantão de dólares que você tinha lá em ações vira zero. Então, o cidadão lá com 60, 70 anos, como é que ele vai voltar ao mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, criou um pânico violento e nesse caso, né? Vide também a crise lá de 29, né? Então é isso, meus caros. Hoje a gente deu uma pincelada um pouquinho em cada coisa aqui, tá? Vocês têm uma tarefa lá já para poder fazer. E agora estou à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Tem não, gente? Estão felizes, então?
Tá tranquilo. Eu vou fazer essa atividade. Ah, então tá bom. Tô aqui dentro do Itaú, Ederson. Tô aqui escutando eles engalobar minha sogra aqui. Não deixa não, Gisele, deixa Não, não deixei não, mas é porque ela é funcionária pública, né? E Sim. aí eles recebiam pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o Estado encerrou com o Banco do Brasil e aí trouxe para o Itaú. Só que ela tem uns empréstimos de lá que ela foi fazendo um tanto de empréstimo. E aí eu estava olhando se a taxa de juros daqui para eles comprar estava menor, mas não tá não, porque o período deles é menor. Aí, tipo assim, ia até diminuir um pouco do valor, porque eles iam comprar à vista lá, mas aí ia aumentar a taxa, porque ele só divide aqui em 24 vezes. Aí eu falei com ela, não compensa não, é melhor você pedir só portabilidade e receber lá. Muito bem, Gessiane, parabéns. Pois viu? é. E olha que nós estamos falando aqui do Itaú, né? Lá atrás eu falei. Pois é. Mas o que eu tenho para falar deles, não posso falar não, porque tá gravando. Então deixa baixo. Tá gravando aqui, não posso não. Mas depois a gente fala. Mas não é? O que eu posso falar aqui é que você fez certinho, viu? Pois é, não compensava não. Não. Então tá bom, então, Ederson. Então tá jóia, gente. Obrigada, tchau. Tchau, um abraço. Ok, obrigada, Ederson. Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau. Tchau.